Quer melhorar o seu desempenho na cozinha? Ou começar uma carreira na gastronomia? Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas com histórias, técnicas de cozinha e dicas de empreendedorismo. A teoria e a prática em um só lugar. Vamos começar? Félix, será que você não conhece ninguém que faça aniversário nessa semana, não? Assim de cabeça eu não lembro não, Areta. Ai, pensa direito, se esforça, vai alguém, uma tia, uma prima, tia-avó, as afilhadas que você tem um monte, ninguém? Eu tenho mesmo, mas não lembro não. Eu já pensei na minha lista todinha, no aniversário de todo mundo, sabe que eu não consigo lembrar de ninguém? Tá, mas por que essa agonia toda? Tudo isso é vontade de comer bolo? Não, tá? Porque se fosse bolo, ainda era fácil. Dava pra ir ali no mercadinho e comprar, mas... Ai, eu tô com desejo mesmo de comer aqueles doces que parece que você só encontra em festa de aniversário, sabe? Tá, mas tipo o quê? Tipo cajuzinho, olho de sogra, beijinho de coco. Eu fico emocionada só de pensar. Tive uma ideia. E se a gente pedisse para Marília Croce, docente do Senac, que entende tudo de confeitaria, ensinar as receitas desses doces pra gente? Boa, Félix! Marília, aproveita e explica por que esses doces são praticamente sinônimo de festa de aniversário no Brasil. Esses doces que eu vou ensinar hoje, eles são sinônimos de festa de aniversário, porque com certeza você já fez aí na sua casa ou mesmo comeu um docinho feito por algum familiar ou amigo que você tanto amava. Hoje eu vou te ensinar o cajuzinho, o olho de sogra e o beijinho de coco queimado. Quando a gente fala do cajuzinho, que é um doce que tradicionalmente era feito na região norte e nordeste do nosso país, ele leva esse nome porque sim, ele era feito à base de uma polpa da própria fruta caju e era modelado para ficar bem parecido com a fruta. Por isso leva esse nome. Ah, você sabia disso? Eu não conhecia essa história não, que legal! Quando essa receita veio para cá, ela sofreu algumas modificações. Aqui eu vou te ensinar que ela é feita com leite condensado, chocolate em pó e amendoim. Vamos juntos? E agora vamos conferir as receitas de cajuzinho, olho de sogra e beijinho de coco queimado com Marília Croce. Para começar a receita do nosso cajuzinho, a gente vai colocar alguns ingredientes na panela primeiro. Então eu vou colocar o leite condensado e o creme de leite. Agora eu vou colocar o chocolate em pó. E para isso é importante que eu sempre faça a adição mexendo bem com esse batedor de arame. Isso porque eu preciso desfazer qualquer grumo que tenha, para que lá na panela ele não venha ficar aqueles pedacinhos de chocolate mal dissolvido. Nesse processo pode realmente bater, tá? A gente vai mexendo bem, tá? Isso para certificar que todos esses gruminhos que estão aqui, eles se dissolvam, pelo menos 90%. O restante fiquem calmos e tranquilos, que eles vão fazer o processo de dissolução lá no calor, tá? Agora eu vou colocar o xerém de amendoim. Quando a gente fala xerém, a gente está falando tanto de castanho, qualquer oleaginosa que foi picadinha desse jeito. E você já pode comprar ela dessa forma, tá bom? Coloca tudo de uma vez. Como a gente vai colocar o brigadeiro no fogo, eu vou tirar o meu fouet, meu batedor de arame e vou trazer a espátula para fazer realmente o processo de cocção do brigadeiro. E agora vem o ingrediente que faz toda a diferença nesse brigadeiro, que é a glucose. Aqui eu tô usando a glucose de milho branca e para que a gente consiga retirar ela desse potinho, a gente vai umedecer a colher e a nossa mão, tá bom? Eu já tenho aqui um recipiente com água, eu vou realmente molhar a colher, tá? Vou molhar aqui, ó, os meus dedos mesmo e vou puxar ela dessa forma, ó. Ela é bem grudentinha, não tem problema. E vou fazer isso aqui, ó. E agora é hora de colocar o cajuzinho no fogo.
Talvez você tenha reparado que hora eu chamo de brigadeiro de amendoim e hora de cajuzinho. Isso porque brigadeiro a gente costuma chamar toda a massa que leva leite condensado e creme de leite e que lá na frente vai ter um ingrediente ou outro que traga sabor. Se eu estiver falando brigadeiro de amendoim, eu tô me referindo aqui ao nosso famoso cajuzinho. Então agora vou ligar o fogo. É importante mexer o brigadeiro constantemente. Então, massas que levem leite condensado precisam ser movimentadas o tempo todo e em fogo alto até começar a ferver. E assim que levantar a fervura, a gente mantém em fogo médio. E eu sempre ensino, né, os alunos que a gente vai mexer qualquer massa que precisa ser trabalhada constantemente no formato de 8 e um 0. Então, primeiro eu vou fazer um 8 aqui na panela e o 0 ele vem pegando toda a lateral da panela, ó. Então, 8 e um 0. Dessa forma, eu consigo garantir que o brigadeiro não vá queimar, que a massa não vá pegar em nenhum cantinho e que eu tô realmente cozinhando de forma homogênea essa massa. Ó, vou mexendo bem, sempre raspando bem todas as laterais e as quininhas da panela, certo? E você vai perceber que ele já começa a ficar com uma consistência um pouco mais cremosa, né? Essa aqui, se a gente quisesse já tirar e servir ele como uma calda, ele ficaria perfeito. Ó, agora eu já começo a mexer um pouco mais com vontade, tá? Eu inclino um pouco a panela, justamente para conseguir pegar todos os cantos dela, certo? Quando ele começa a ficar espesso, a gente vai começar a tirar um pouco da boca do fogo e começar a fazer os nossos testes. Como que funciona isso? Eu pego com a espátula, tá vendo que eu jogo, ó? E ele vai se unindo lentamente à massa que tá aqui na panela. Então, nesse ponto, ele está ponto cremoso, ou seja, para recheio de bolo, se você quiser uma cobertura um pouco mais grossinha, esse é o momento de tirar daqui da panela. Nenhuma massa feita à base de leite condensado, nesse caso, a gente vai cozinhar em fogo baixo, tá bom? Isso porque o leite condensado tem muito açúcar. E se a gente fizer isso, o nosso brigadeiro vai ficar com uma textura muito puxa-puxa, quase como se fosse uma bala. Se você quiser essa textura, tudo bem, não tem problema. Mas como a gente quer algo bem cremoso, que derreta na boca, que fica aquela experiência diferenciada, então a gente precisa sempre manter em fogo médio. O segredo sempre é mexer bem. Cajuzinho é super o doce da minha infância. Minha família fazia em todas as festas de aniversário e eu acho que nesse caso ele tem um valor afetivo assim diferenciado. Eu adoro quando me convidam para uma festa que tem ele. Ah, o meu favorito e o que remete à minha infância é o beijinho. Você tem um assim que remete à infância? Olha, eu acho que eu tô com a Marília, viu? Eu vou mais no cajuzinho. Ai, que delícia. Ó, mexi bem, tá? Mais uma vez a gente tira do fogo e vou fazer o teste aqui da espátula. Jogo, tá vendo que ele cai em blocos, inclusive ele fica quase como se fosse um Vzinho aqui. E ali no creme que tá na panela, ó, ele fica um montinho, certo? Vou desligar. Agora, pra gente deixar o cajuzinho descansar, e descansar eu tô falando literalmente, porque a gente só vai trabalhar com ele agora depois de frio, eu vou colocar em um recipiente, tá? Pra gente poder deixar ele esfriar por completo. Ó, venho aqui, raspo bem a panela, ó. Como a gente mexeu bem, ele não gruda nada, ou seja, zero desperdício. E agora a gente vai cobrir com o plástico filme. Esse passo é muito importante porque o nosso cajuzinho, ele tá quente. Então, se a gente não fizer essa proteção, ele vai, primeiro, perder calor muito rápido, a gente não quer também que isso aconteça. E a gente vai acabar deixando ele aberto e aí pode ser que caia aquela coisa, caia um bichinho, ou seja, ele não estará protegido e aí nem apto para consumo. Então, como a gente vai deixar ele descansar completamente fora da geladeira, a gente vai cobrir com esse filme em contato. Então, ó, deixa um excesso mesmo, ele vai grudar aqui a princípio e a gente vai apertar bem, ó. Pode apertar. E aí, qual que é o segredo? Eu vou levantando esse plástico, ó, e eu vou apertando. Primeiro, para desfazer qualquer bolha de ar que tem ali embaixo. E segundo, para que não crie vapor. Se esse plástico ele ficar aqui por cima, como geralmente a gente gosta, bem lisinho e transparente, o que vai acontecer é que esse calorzinho aqui vai condensar, vai formar água, umidade e o nosso brigadeiro vai ter que ser consumido na hora mesmo. Ou seja, nem para vender a gente vai conseguir oferecer. Que situação difícil, hein? O meu, com certeza, ia ser esse que tem que ser consumido todo no mesmo dia. Que
pena, que dificuldade. Olha, coitadinha, tem que comer tudo, Marília. Inclusive fazendo e comendo. Encosta bem, certo? Vai ficar desse jeito, ó. E aí a gente deixa fora da geladeira até firmar. Por que eu falo pra gente não levar a geladeira? Pelo menos não pelo período todo, a não ser que seja muito quente aí onde você mora na sua casa. Porque caso contrário, vamos supor que você errou o ponto do nosso cajuzinho. O que pode acontecer? A geladeira vai dar um falso ponto. Aí você vai querer enrolar ele gelado, vai colocar na forminha e aí ele vira tipo uma empadinha, não fica um cajuzinho. Então sempre é bom para que a gente tenha 100% da estrutura dessa massa fora da geladeira. Combinado? Vou lá colocar nele. Ah, esses doces de festa deixam a gente com água na boca, mas ainda temos algumas dúvidas. Isso mesmo, Marília. Conta tudo que nós vamos começar com as perguntas. Se eu não encontrar glucose, posso substituir por outro ingrediente? Se você não encontrar glucose aí perto da sua casa, em uma loja específica de confeitaria, não tem problema. Você pode substituir por mel, que também tem a mesma funcionalidade. A única coisa é que vai trazer aquele gostinho do mel no fundo e se você não quiser, eu aconselho até a retirar da receita. Qual a função do creme de leite na receita? Onde encontro a informação do teor de gordura na embalagem? A função do creme de leite na receita, além de trazer cremosidade, brilho, aquela sensação de derreter na boca, a gordura dele é importante para evitar também a cristalização. Se você for no mercado, você pode olhar na frente da caixinha, geralmente no canto inferior direito ou esquerdo, você vai ter essa informação. Geralmente eles ficam ali em média entre 15% até 20% de gordura. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora! Esses doces de aniversário deixam todo mundo em clima de parabéns. Então, continue com a gente que a festa vai ficar ainda mais gostosa no próximo bloco. Estamos de volta com a docente Marília Crossi e o preparo de 3 doces que são sucesso em qualquer festa de aniversário: cajuzinho, olho de sogra e beijinho de coco queimado. Vamos conferir agora a segunda parte da receita. Marília, é com você! Enquanto o cajuzinho tá lá descansando, eu vou preparar a nossa massa do brigadeiro de coco queimado ou beijinho de coco queimado, se você também preferir, e o olho de sogra. Vou colocar na panela o leite condensado. Aqui eu tô usando um leite condensado integral, tá? Mas pode ser o semidesnatado também, não tem problema. O creme de leite. Esse aqui é importante que tenha pelo menos 20% de gordura, tá bom? E coco ralado. Eu tô usando coco ralado seco, fino e não adoçado. A gente não quer mais açúcar nessa nossa receita, tá bom? Então, ó, eu vou mexendo bem primeiro esses 3 ingredientes com a espátula, tá bom? Isso vai garantir que eu tenha uma cocção homogênea e que todos os ingredientes estejam 100% misturados. Porque caso contrário, se eu já entrar desse jeito, sem misturar bem lá no fogo, o creme de leite vai começar a cozinhar antes e aí não vai ficar legal. Então mexe bem até ficar bem homogêneo, ó. Você vai perceber que o beijinho, geralmente, ele é uma massa que cozinha super rápido, porque o coco, como é seco, vai absorver bastante a umidade de forma bem rapidinha. O último ingrediente, e que sempre é o segredo das nossas receitas feitas à base de leite condensado e que se tornam brigadeiros diferentes, é a nossa glucose. Glucose na panela, eu vou levar para o fogo, lembrando, fogo alto até ferver. Assim que levantar a fervura, a gente mantém em fogo médio. Vou colocar a panela aqui no fogo, vou mexendo bem, tá bom? Nesse processo, o que vocês vão perceber? A glucose, ela vai dissolver com o calor, ela vai simplesmente desaparecer. É importante que a gente utilize, por quê? O brigadeiro normalmente cozido, né, que a gente veio aqui, cozinhou em fogo alto, etc e tal, geralmente ele costuma ter ali até 3 dias de validade, né? Se por alguma razão
esse brigadeiro cristalizaria em 2 dias, com a glucose ele vai fazer esse processo em 4, 5, vai retardar mesmo o processo de cristalização natural do açúcar. Mas lembre-se, a glucose aqui não vai modificar a validade. Então, se o seu brigadeiro, por exemplo, tiver validade de 1 dia, tendo a glucose ou não, ele vai se manter da mesma forma. E ó, pode raspar bem a lateral, tá vendo? Ela vai ficando quase como se tivesse limpinha. O ponto da nossa massa de coco vai ser igual ao do nosso cajuzinho. Então, pode mexer aí. A gente não pode esquecer que o brigadeiro, essa massa aqui cozida, depois, conforme ela for esfriando, ela continua o processo de cozimento. Então, ele vai continuar a espessar, a ficar mais grossinho. Então, também não precisa secar tanto na panela, senão depois você vai ter uma bala de beijinho. Beijinho cozido. Agora é hora da gente deixar também ele descansar. Então, assim como o nosso cajuzinho, eu vou levar ele para descansar e eu já venho pra gente finalizar os nossos docinhos. Massa do cajuzinho já pronta e ela fica assim, ó, brilhante e super consistente. Agora eu vou te ensinar como que a gente modela. Pego sempre um recipiente maior para que a gente tenha uma área mais assim, maiorzinha, né, de trabalho. E vou colocar aqui o meu açúcar. Espalhei bem. Com as costas da colher eu vou pegar um pouquinho de manteiga e eu vou colocar aqui na minha mão, tá? Eu vou espalhar como se fosse um hidratante mesmo. Pega um pouquinho da minha massa. E aí você que vai escolher o tamanho do cajuzinho que você quer. Se eu quiser ele redondinho, eu vou lá, enrolo ele igual um brigadeiro mesmo, tá? E tá tudo certo, ok? Eu ensino redondinho porque muitas vezes as pessoas preferem fazer. E aí é a sua escolha que vai definir. E aí a gente coloca aqui no açúcar. Só que quando a gente fala do cajuzinho mesmo, ele tem um formato todo lindão que parece mesmo a fruta. Para isso a gente vai enrolar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minha mão e como se eu fosse rezar, eu vou abrir, tá? Então, eu vou colocar minha bolinha aqui, certo? Mãozinhas como se eu fosse rezar. E eu vou começar a fazer esse movimento, certo? Ó. Ele vai, na verdade, parecer bem uma coxinha. Essa é a grande realidade. Se você preferir, daquele formato mais assim, do caju mesmo, você pode pegar o seu dedinho, essa parte aqui, e fazer isso aqui, ó. Eu vou rodando mesmo o cajuzinho, tá? Só pra ele ficar um pouquinho no formato. Só pra ele ter, assim, uma cinturinha, sabe? E aí tá pronto. Eu gosto quando a gente faz esse tipo de docinho em família, porque aí cada um vai fazendo um processo, sabe? Nas festas de aniversário lá em casa era assim, um fazia massa e depois todo mundo sentava na mesa. Além de comer uns docinhos no meio do caminho, enrolava todo mundo junto, fofocando, conversando. É muito gostoso porque a festa já começa antes da festa, né? Naquela reunião, a família toda, todo mundo ajudando a preparar, os pequenininhos colocando a mão na massa. Eu fazia aqueles bem grandes, assim, meio tortinho, porque aí eu já comia e falava, ó, isso aqui ninguém vai... Você sempre foi assim, hein, Félix? Roubando comida. Taurino, né? Nossos cajuzinhos modelados, e aí eu trouxe 3 opções diferentes pra você. E eu vou começar realmente, ó, a jogar um pouco do açúcar aqui em cima, tá? Ó, ai, gente, que delícia. Vou pegar aqui, ó, meu primeiro cajuzinho. E aí, tradicionalmente, né, a fruta levava, pensa, fruta de caju tem a castanha de caju na ponta. Então, ó, eu tenho uma castanha de caju e eu vou colocar aqui em cima, ó, dando uma giradinha. Tá pronto o nosso cajuzinho. Nossa massa de beijinho de coco, né? Ele já tá pronto e lembra que eu falei que a gente vai usar em 2 momentos. Primeiro pro nosso olho de sogra e segundo para o nosso beijinho brigadeiro de coco queimado, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó, minha massa, ela já esfriou, tá? Vou tirar o filme. E aqui eu tenho manteiga, porque eu vou enrolar naquele mesmo jeito de antigamente. Tenho ameixa e o açúcar cristal. O olho de sogra, ele é um docinho que leva esse nome porque, de origem portuguesa, ele tinha aquela característica de o olho da sogra que fica ali só de olho, tipo, fica meio longe da minha filha, sabe aquela história? No momento do cortejo. Nossa, Arita, eu não fazia ideia de que essa era a história por trás do nome olho de sogra. Nem eu, mas coitada da sogra, sempre levando a culpa, tá vendo? É. A ameixa aqui, ela já tá sem caroço. A gente vai sempre apoiar ela aqui em uma tábua e com uma faquinha eu vou cortar, ó, mas ainda respeitando uma costurinha lá embaixo, tá?
Então eu vou fazer isso com algumas, vou fazer isso mais ou menos em umas 6, tá? Então, ó, deito aqui e passo a faquinha com muito cuidado, cuidado com a mão também, tá? Ela vai ficar desse jeitinho. Ai, Marília, mas aqui embaixo, ó, ficou o furinho, não tem problema. A gente vai depois passar no açúcar e vai ficar incrível. Minha mão, um pouquinho de manteiga. A gente vai enrolar e depois a gente vai fazer isso aqui, ó, quase como se fosse o mesmo processo, só que a gente vai tentar formar quase um croquete. Eu falo isso porque quando a gente for rechear a nossa ameixa, vocês vão perceber que o quê? Ela é grande, tá vendo, ó? Então a gente precisa realmente, ó, abraçar e a gente vai acomodar. O olho de sogra é um doção generoso, tá bom? Então não precisa ficar aí querendo colocar pouco recheio, ele tem que ficar assim, ó, desse jeitão, bem recheado. Nossos docinhos já preparados para finalização e agora é hora de preparar o nosso açúcar demerara para a gente realmente começar a deixar esse doce ainda melhor. Eu tenho aqui um recipiente um pouquinho maior, eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Então venho aqui, ó, coloco os olhos de sogra aqui, ó, e justamente eu posso fazer esse movimento mesmo, ó, de puxar ele para cá, ó. Feito isso, eu vou tirando ele e deixando aqui do lado. E eu acho lindo esses açúcares mais granulados, porque eles ficam parecendo que a gente colocou glitter no docinho, sabe? Fica muito lindo, parece uma joia. Ah, tá parecendo mesmo, tá bonito, hein? Fica bonito. Mas olha só, tudo que ela faz parece que fica especial, né? Olha esses doces. Marília, é verdade. É uma mão de Tudo fada. parece joia nas tuas mãos. Para mostrar bem de pertinho para vocês como fica linda essa nossa seleção de olhos de sogra. Agora chegou a vez da gente finalizar, né? Ou seja, começar a finalização do nosso beijinho de coco queimado. Para isso, eu tenho coco, tá? Esse aqui é o que a gente chama de coco em flocos, né? Aqui eu tenho uma frigideira, tá? Que a gente chama de sotese. E aí eu vou acender o fogo e vou deixar em fogo baixo, tá bom? Eu vou sempre aos poucos com esse coco, porque ele é muito sensível, tá bem? Então, para que a gente consiga uma coloração mais homogênea e que ele não queime, a gente vai sempre aos pouquinhos, ó. A gente vai mexer constantemente. Vocês vão perceber que é coisa rápida, tá? Olha como ele já vai ficando lindo! Aqui pra mim já tá ótimo, tá? E agora eu vou reservar aqui no meu recipiente pra gente começar a finalizar o nosso beijinho de coco queimado. Tem que esperar esfriar para começar a enrolar o beijinho, tá bom? Pelo menos ele precisa estar ali numa temperatura ambiente. Então, vou esperar ele aqui pra gente poder enrolar o nosso docinho. Já tô aqui, ó, com a nossa massa e o coco queimado separados. Então, mais uma vez, eu venho um pouquinho de manteiga na mão, certo? Dou aquela espalhadinha, como se fosse um hidratante, não esqueçam disso, ó. E aí, eu venho com a colher, pegando um pouquinho da massa, lembra que essa é a mesma massa que a gente usou pro olho de sogra, tá? Vou fazer o processo de enrolar e aí coloco aqui no coco. Se você for vender, eu aconselho que você pese unidade por unidade, tá bom? Para que eles fiquem padrão. Isso, assim, é importantíssimo. Muitas vezes pode ser que você tenha o costume de enrolar molhando a mão na água, tá? Umedecendo a mão. Eu não aconselho. Isso porque quando a gente tá falando de alimentação, a gente tá falando de higiene. E quando eu tenho água e eu faço esse processo, eu acabo deixando um resquício ali de água livre, que a gente chama em cima do docinho. E é, assim, um combo perfeito para proliferação microbiana. Então a gente não quer isso. Então sempre gordura, pouquinho não tem problema, tá bom? Já tenho aqui então os beijinhos, né, que já passei no coco. Agora eu vou fazer o seguinte, eu venho, vou realmente apertar ele aqui, ó. E aí eu vou bolear de novo, certo? Só para ele grudar bem. Em alguns lugares, esse docinho costuma ser chamado de ouriço de coco queimado. Isso porque ele fica todo espetadinho assim, feito um ouriço do mar. Mas eu prefiro o beijinho de coco queimado. Olha, eu não sabia e chamo de beijinho mesmo. E você? Eu também não conhecia, mas olha só, prestando bem atenção, tem uma semelhança, né? Parece. É. E aí tá pronta a nossa seleção de beijinho de coco queimado. Marília,
Essa base de creme de leite com leite condensado e glucose pode ser saborizada por outros ingredientes? Super pode. Se você gosta de docinho, você pode usar esses 3 ingredientes para fazer o próprio brigadeiro branco, um brigadeiro tradicional adicionando um pouquinho de chocolate em barra. Você pode fazer o famoso bicho de pé, que é aquele docinho feito com gelatina de morango, e mais uma infinidade, como abacaxi, damasco, frutas secas. Ou seja, se você tiver criatividade, você pode usar essa base para todas as receitas que você quiser. E como empreender com esses doces? O cento é a forma mais comum de vendas? Sim, geralmente a gente vê esses doces, principalmente mais comerciais, como o beijinho, o brigadeiro, né, o cajuzinho, vendidos no cento, que são as 100 unidades. É importante que você saiba que o custo unitário de cada um, seja no cento ou seja vendido individual, é o mesmo, ele não se modifica. Por isso que eu falo que não tem essa história de, eu vou cobrar R$3 no individual, mas R$100 no cento. Não faz sentido algum, percebe? O trabalho que você teve para fazer as 100 unidades é igual também no unitário. Então é importante que você faça o cálculo correto do seu docinho e que você escolha o que é mais vantajoso para você. Comumente o cento, mas se você preferir unitário também, faz em tamanho maior, que aí você agrada até mais o seu cliente. Areta e Félix, olha, eu acho que vocês estão, assim, torcendo para estar aqui do meu lado, né? Agora chegou a melhor hora, que é a hora de degustar esses docinhos. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma festa de aniversário, essa para mim seria a mesa perfeita. Inclusive, eu trouxe aqui uma sugestão em uma caixinha, ó, que tem até com um lacinho. De repente, se você quiser fazer para vender, você pode pensar em 6 ou até 4 unidades. Eu vou escolher o cajuzinho, porque lembra que eu falei para vocês que para mim tem super memória afetiva? Então, vou começar por esse aqui. O cajuzinho tá muito cremoso. Eu sinto o gosto do amendoim, o açúcar faz aquela crocância que eu particularmente amo em um doce. Eu tenho certeza que vocês vão querer um kit desse aí com vocês. Então, ó, um beijo, Areta, um beijo, Félix, e façam em casa aí, depois vocês me contem como é que foi. Enquanto isso, vou terminar de comer meu cajuzinho. Ô, Félix, eu nem precisei encontrar uma festa de aniversário pra ganhar docinhos, olha só. Você realizou seu sonho hoje. Ai, Marília, muito obrigada, você arrasou. Marília, muito obrigado e eu vou começar pelo meu preferido, que é o beijinho. Eu vou Vamos aqui provar? no cajuzinho, lógico. Tava incrível, um beijo pra você, Marília. E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação, Aprendendo com Senac. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau!